Gente, bom dia. Estou aqui para gravar mais um vídeo da nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Erlúbia e vamos iniciar hoje o conteúdo do nosso livro, certo? Primeira unidade, Mundo Global, Origens e Desafios. A comunicação nunca foi tão fácil no mundo. Uma informação gerada em um ponto do planeta pode ser transmitida em instantes, por texto, som ou imagem para qualquer lugar. No passado, deslocar-se de um país a outro levava meses. Hoje faz-se isso em horas, certo? Gente, é incrível, né? Antigamente, para a gente ir para São Paulo, levava no mínimo 3 dias de ônibus. Hoje são 8 horas, né? Bem rápido mesmo. Fluxo de transporte aéreo. Um dos efeitos mais notáveis da globalização é a intensificação dos fluxos aéreos. Essa imagem aqui, mostra o resultado de um levantamento de dados de mais de 58 mil rotas comerciais de tráfego aéreo no planeta, em 2013, e revela informações sobre a aviação civil do mundo. Tá aí, gente, aqui são informações aéreas, né? Percurso 1. Origens e bases do mundo global. Nunca estivemos tão próximos. Há mais de um século, meio de comunicação, como o rádio e o telefone, tinham acabado de ser inventados, e um número reduzido de pessoas podia obtê-lo. Além disso, o acesso à informação era mais restrito. A partir da década de 1970, ocorreu a Revolução Informacial, com a introdução de microcomputadores e de redes de telecomunicações instantâneas, que possibilitaram a informação em tempo real, por meio dos noticiários televisivos, da internet e da telefonia móvel. Informações sobre fatos, pessoas e paisagens de diferentes pontos do planeta, além de muitos outros. Com isso, hábitos e costumes, como preferência por determinadas formas de se vestir, filmes e músicas, podem ser compartilhados diariamente, a todo instante, por pessoas de diversas culturas e países. Esses exemplos nos ajudam a entender as expressões mundo global e globalização. Ambas transmitem a ideia de que vivemos um mundo marcado pela intensificação das relações sociais mundiais, em função de diversos fatores tecnológicos que afetam a economia do planeta, bem como a política e a sociedade. A globalização, porém, não é algo recente. Está em curso há mais de 5 séculos. O que hoje chamamos de globalização é apenas uma etapa específica e avançada de um processo antigo do capitalismo. Pode ser antiga, mas o avanço ultimamente foi bem grande, né, gente? Bem diferente. As 2 últimas décadas para cá, de 2000 para cá, né, foi um avanço muito grande na tecnologia. Como tudo começou? As economias mundo. Até o século XV, o meio natural e as limitações tecnológicas dificultavam as relações econômicas e culturais entre os povos de diferentes continentes e entre populações de uma mesma região. Cadeias montanhosas, cordilheiras, oceanos dificultavam as viagens e as comunicações, embora o comércio de longa distância ocorresse. Era realizado em ritmo muito mais lento se comparado aos de hoje em dia, né, os atuais. Até o século XV, a Terra abrigava 5 economias mundo. O que é isso, gente? Eram as regiões que conseguiam garantir o abastecimento de suas próprias populações, certo? As regiões eram essas: a Europa, a China, a Índia, a África Árabe e a América, que era ocupada por civilizações pré-colombianas. Desenvolviam-se em grande parte separadas entre si, embora nos limites geográficos, em algumas delas, ocorressem trocas culturais e comerciais. Esse cenário começou a se modificar no século XV, com a transformação da economia mundo em um sistema mundo, que globalizou, né? E todo mundo começou
até essa relação de uns com os outros. As 4 fases da globalização. O processo de globalização, que teve início no século XV, passou por diferentes fases de desenvolvimento até chegar à atualidade. É possível distinguir 4 delas. A primeira fase. Os primeiros movimentos da globalização se iniciaram com a expansão geográfica da economia mundo europeia por meio das grandes navegações marítimas dos séculos XV e XVI. Alguns povos europeus, impulsionados pela busca de metais preciosos que cobrissem os gastos das monarquias europeias e de produtos exóticos para serem comercializados na Europa, aproveitaram os avanços das técnicas de navegação e estabeleceram relações comerciais mais intensas com as demais economias do mundo. Certo? Entre o século XV e meados do século XIX, ampliaram-se a migração de pessoas e a circulação de produtos, fazendo surgir novos mercados entre regiões antes isoladas, favorecendo a expansão comercial. Então, gente, aí também já veio a ganância, né? Ele atrás de produtos exóticos, atrás de metais preciosos, né? Para poder comercializarem. A segunda fase. Entre a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o processo de globalização adquiriu novo impulso com a expansão da mineração política, a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre grandes extensões da África e da Ásia. Assim foram estabelecidos impérios coloniais. As inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes e às comunicações, com a expansão das ferrovias, de uso dos automóveis, aviões, telégrafos, telefones e rádios, contribuíram para intensificar, agilizar e ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas para outros territórios. Na terceira fase, que foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial, até 1989, o processo de globalização esteve condicionado à Guerra Fria, que foi um conflito caracterizado pela presença de 2 blocos de poder político e econômico rivais: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, capitaneado pela extinta União Soviética. Esses 2 países disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. Nessa fase, a globalização continuou a expandir-se em grande parte graças a avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes. E na quarta fase dessa última década do século XIX, desde a última década do século XIX, e a quarta fase, gente, desde a última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, o mundo passou a viver a quarta fase da globalização, ampliada em função do avanço do capitalismo, em direção aos países nos quais antes existia o socialismo. A revolução técnico-científico e informacial, ou seja, os avanços do conhecimento em diversas áreas, como informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia, química, entre muitos outros, ocorridos a partir dos anos 1970, favoreceu ainda mais a expansão do capitalismo e provocou grandes mudanças na produção industrial, na agropecuária, na prestação de serviços e na própria geração de novos conhecimentos técnicos e científicos. Provocou também mudança na circulação de mercadorias e nos transportes de carga e passageiro, na difusão de bens culturais e de artigos de consumo, entre outros. A maior eficiência das telecomunicações também possibilitou a formação de redes digitais mundiais e estimulou o avanço da globalização, que pode ser entendida como a fase atual do capitalismo. Os transportes e telecomunicações, os motores tecnológicos da globalização. Nas últimas décadas, os meios de transporte se modernizaram, tornando-se mais rápidos e mais baratos. Com isso, aumentou a capacidade de transporte de carga e de passageiros. Intensificaram-se os deslocamentos de pessoas e mercadorias,
em intervalo de tempo cada vez menores, possibilitando a integração de diferentes regiões do mundo. Do mesmo modo, os avanços tecnológicos da informática permitiram que os fluxos de informação se tornassem cada vez mais intensos e velozes, tanto em escala regional, local e regional, como em âmbito nacional e global. Gente, aqui tem um mapa que mostra o encurtamento do espaço-tempo. Olha aqui, no início de 1500, quando o Brasil foi descoberto, até 1840, o transporte de mercadorias, de pessoas também, eram feitos através de carruagens e barcos à vela. E eles navegavam, era 16 quilômetros por hora. Então pense aí o tempo que levavam para fazer uma viagem de um país a outro, né, por mar. 16 km por hora, era de meses, levavam meses. Já de 1850 a 1930, surgiram as locomotivas a vapor, que andavam 100 km por hora. Olha a diferença, né? De 16 para 100. E os barcos a vapor, 57 km por hora, também já eram um pouco mais lentos que as carruagens de barco e barco a vela. No ano de 1950, os aviões a propulsão de 480 a 640 km por hora. E em 1960, gente, tá aqui, jatos de passageiro, que é 800 a 1000 km por hora. 1000 km por hora. Não é à toa que chegam tão rápido, né, em São Paulo, por exemplo, num outro estado e até num outro país. Certo? Nota. O esquema ao lado representa o encolhimento do mapa mundial, graças às inovações dos transportes que permitiram maior distância em menos tempo, como se o espaço tivesse sido encurtado. Em função disso, o mundo tornou-se cada vez mais acessível para o avanço do capitalismo e as distâncias relativamente menores para quem pode utilizar os meios de transporte modernos. Então, gente, é isso. A nossa aula de hoje é isso. Eu vou mandar a atividadezinha pelo grupo do WhatsApp, viu? E vocês busquem também no livro de vocês, que é da página 12 a 17, tá certo? Um bom estudo e até o próximo vídeo.